Boa noite, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Deus supremo benfeitor, anjos e homens deem louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, e a Deus Espírito glória dai. Amém. Esta é mais uma transmissão da Igreja Presbiteriana do Brasil em Itaporanga. Eu sou o pastor Eduardo. Este é o domingo, dia 10 de maio, Dia das Mães de 2020. Saúdo a você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos começar aqui com a leitura do Salmo 130. Salmo 130. Das profundezas clamo a ti, Senhor, escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pela romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. O salmista clama, ele usa uma expressão das profundezas, né? Estava, portanto, numa situação de fundo de poço, estava, portanto, em uma situação de estar numa região perigosa, difícil, né? E aí passa a clamar ao Senhor, escuta, Senhor, a minha voz, né? Olha, Senhor, se o Senhor observar meu pecado, quem é que pode subsistir? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. E por isso ele aguarda o Senhor, aguarda na misericórdia do Senhor, aguarda na sua palavra, né? Mais do que os guardas pelo romper da manhã. É como aquela sentinela que tem que passar a noite toda em vigília, ansiando pelo raiar do dia. Assim é como ele se sentia, assim é como muitas pessoas se sentem quando estão numa situação, né, de trevas, de profundeza, não vê a hora de chegar à luz, de chegar à palavra, de chegar à redenção do Senhor, né? Então, creio que muitas vezes nós, nos pegamos necessitados de clamar ao Senhor. Há pessoas aí que estão vivendo em profundas tristezas espirituais, em profundezas terríveis da alma, né? Trevas que não passam, né? É hora de clamar ao Senhor, é hora de aguardar pela sua palavra, é hora de aguardar pelo seu perdão e misericórdia, né? Que Deus fale com você esta noite também, no decorrer da nossa ministração. Nós temos aqui mais um hino para louvarmos o Senhor. Hino 266. eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus
seu triunfo meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o poder de Deus ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, ela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos agora invocar o nome do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja teu grande nome. Nós, ó Pai, teus filhos e filhas, estamos atentos à ministração da tua palavra e por isso, Pai, desejamos ouvir o Senhor falar conosco. Abençoe a todas as pessoas que de uma forma ou de outra terão contato com essa ministração. Que a tua palavra fale fundo, Senhor, aos corações. Que haja, Senhor, toda uma situação de serem abençoados pelos simples fatos de ouvir. Mas ainda mais, ó Pai, pelo fato de que a tua palavra não volta vazia, há de produzir nesses corações, ó Pai, o propósito pelo qual o Senhor, ó Pai, a ministra, pois cremos que é o Senhor que fala, ó Pai, não é o teu servo, é o Senhor que fala com as pessoas, e por isso mesmo fala, Senhor, esta noite também, através da tua palavra, tira toda a dificuldade que alguém possa ter, seja de concentração, seja de entendimento, seja por ordem espiritual. Pai, conceda, Senhor, o arrependimento para a vida, conceda a fé salvadora, conceda que a pessoa ao ouvir essa palavra, a palavra da verdade, possa, Senhor, ela realmente, Senhor, ser alcançada pela tua graça, misericórdia, pela tua salvação, redenção e remissão. Ó Deus eterno, nós cremos, Senhor, que assim o Senhor faz. Cremos, ó Pai, no teu poder. Abençoe as pessoas que estão precisando nesse momento de uma palavra do Senhor. Há pessoas aflitas, desesperadas, há pessoas nas profundezas, ó Pai, há pessoas que estão vivendo
uma longa noite que nunca termina, elas anseiam pelo raiar do dia, elas anseiam, ó Pai, pela luz que pode, Senhor, finalmente libertá-las das trevas, ilumina corações, salva as pessoas, opera de maneira eficaz, Pai, opera, Senhor, de uma maneira tal em que o Senhor venha, ó Pai, a salvar vidas, ó Pai. Nós cremos no Senhor, cremos no Teu poder, na Tua bondade. Por isso, Senhor, oramos nesse momento, capacita o Teu servo, capacita as pessoas, entendendo a palavra, em nome de Jesus. Amém. A nossa meditação esta noite está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos de 3 a 14. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. E Deus abençoe a leitura e a exposição da palavra de Deus. Temos aqui, nesse trecho que foi lido, um hino que era bem conhecido da igreja no primeiro século, né? E esse hino, ele louva, né, a Deus pelo plano de salvação, né? O apóstolo Paulo, então, ele nos revela, usando esse hino, né, o plano de Deus para a salvação daquelas pessoas que vierem a crer no Senhor, né? O apóstolo Paulo, às vezes, colocava muitos hinos nas suas epístolas, né? Era coisa comum antigamente, né? Então, mas este plano aqui, ele foi concebido na eternidade, não o hino, né? O plano foi concebido na eternidade. Por isso mesmo, a Trindade participa de todo o plano de salvação, né? E vamos começar então pelo Deus Pai, né? Um hino de louvor à Trindade, um hino de louvor ao Deus Pai. O versículo 3 diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, né? Louvado seja o Deus Pai pelo propósito de nos abençoar, né? E Paulo diz aqui, com toda sorte de bênção espiritual. Ou seja, no original diz que o Senhor não nos negou nenhuma bênção espiritual, né? Na pessoa do Senhor Jesus são concedidas a nós, né, por vontade do Pai,
todas as bênçãos espirituais, né? Essa foi a vontade de Deus. Se existe um plano de salvação, é porque tem um Deus que resolveu salvar pessoas. E ele concebeu isso antes da criação do mundo, né? O que o texto fala aqui é louvar ao Senhor pelo seu propósito de nos abençoar, de não nos sonegar bênção espiritual nenhuma. Também por nos escolher antes mesmo da fundação do mundo para sermos separados para Ele, conforme o versículo 4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Nos escolheu em Jesus, né? Jesus é pessoa central na história da humanidade, né? E Deus nos escolheu para nos salvar na pessoa do Senhor Jesus. Nos predestinou em Jesus, né? Ou seja, a salvação precisa ser entendida, ou a eleição, ou a predestinação, precisa ser entendida na pessoa de Jesus. Então ninguém, sem passar pela cruz, sem passar pelo arrependimento e fé na pessoa de Jesus, né, não pode se considerar um eleito, um predestinado. Porque o Senhor nos predestinou, nos escolheu em Jesus, né? Portanto, uma pessoa nunca será considerada eleita por si mesma, porque supostamente Deus a elegeu. Não, Deus a elegeu em Cristo. Deus a elegeu, né, no sentido de que ela, tendo conhecimento da pessoa do Senhor Jesus, pessoa do Salvador, tendo se arrependido de não servir a Deus, pelo contrário, né, se arrependendo da sua vida de pecados, crendo na fé que o Senhor mesmo lhe concede, né, ela venha a ser salva e por isso mesmo será reconhecida como uma das pessoas que foi eleita, porque ela foi eleita em Jesus, predestinada na pessoa de Jesus, né? Então ninguém vai ser salvo sem a cruz, ninguém vai ser salvo sem Jesus, ninguém pode se considerar eleito se não for realmente uma situação pela qual ele crê na morte, ressurreição, no sacrifício de Cristo. Mas ele diz mais, né? Nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Ou seja, a eleição também é para a vida de santidade, né? Para uma vida irrepreensível. Ninguém que é supostamente eleito, né? Acha que foi eleito, está eleito e vai morrer eleito e viva como quiser. Não é assim. A eleição é para vivermos de uma forma santa, separada, irrepreensível. Não faz sentido Jesus morrer na cruz do Calvário, né? Pagar o preço dos nossos pecados para você viver da maneira como vivia, supostamente porque um dia fez uma oração e assim você se considera um eleito, um salvo e vive como quiser, porque da maneira como você viver não tem importância porque você é eleito e estaria salvo a si mesmo. Não é assim, né? Ninguém que não queira viver ou não tenha apreço pela vida de santidade pode considerar a si mesmo um eleito, né? O Senhor nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis. O Senhor nos elegeu na pessoa de Jesus. Isso já indica remissão de pecados, né? Isso já indica santificação. Isso já indica que somos chamados de vivermos de uma forma digna daquele que pagou na cruz o preço dos nossos pecados. Mas ainda a respeito do Pai, né, de não ter nos negado nenhuma bênção, de nos escolher, né, mesmo antes da fundação do mundo, para sermos separados para Ele, também por nos predestinar para a adoção de filhos, né? Adoção de filhos. Versículo 5, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, também por meio de Jesus Cristo,
segundo o beneplácito da sua vontade. Veja, sempre em Cristo. O Senhor nunca vai adotar alguém por filho, senão na pessoa do Senhor Jesus. E o termo aqui para adoção de filhos, né, diz respeito à adoção plena, né, adoção romana, que torna a pessoa com os mesmos direitos do filho legítimo. Não é adoção parcial que muitas vezes temos em alguma legislação por aí, né? Sem o mesmo direito do herdeiro legítimo, não. A adoção é plena, a adoção é com os mesmos direitos do único Filho verdadeiro que é Jesus. Portanto, o Senhor nos torna herdeiros e co-herdeiros com o Senhor Jesus. O Senhor, tudo que é herança do Senhor Jesus também caberá a nós, os seus filhos adotivos. Olha só como Deus precisa ser louvado por esse ato de beneplácito, esse ato de bondade. Nós que éramos pecadores, vivíamos distante dele, nós que vivíamos uma situação de sermos pessoas filhos da ira, condenados antes de conhecermos o Senhor, né? Antes de conhecermos a salvação de Jesus, o Senhor pega essa pessoa perdida e transforma ela em um filho com os mesmos direitos do único e legítimo Filho que é o Senhor Jesus. É ou não é para adorar um Deus assim? Ele é digno de todo louvor. Nós somos criados para isso, né? Fomos recriados em Cristo Jesus para o louvor da sua glória. Por isso mesmo, queridos, aqui vem o primeiro refrão, né? O versículo 6 diz exatamente isso, é o primeiro refrão: para louvor da glória da sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Deus fez tudo isso para o louvor da sua glória, para que nós louvássemos ao Senhor por tão ato de bondade, né? Tão beneplácito maravilhoso, tanta generosidade. O Senhor não nos negou nenhuma bênção, né? O Senhor não nos negou nem o fato de que não apenas fomos salvos, mas nos tornasse filhos, herdeiros, né? Portanto, filho de Deus não é o ser humano que nasce, né? São criaturas, né? Filhos mesmo são aqueles que pela fé receberam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. A esses deu Deus o poder de se tornarem filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. Portanto, é necessário que você compreenda, né, que essa condição de filho de Deus precisa ser uma situação pela qual você, arrependido de seu pecado, crendo, né, no perdão que vem da cruz, você recebe o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Aí é que você vai saber, depois, né, de ter sido salvo assim dessa forma, que você já tinha sido escolhido pelo Pai, né? Ninguém pode se julgar escolhido pelo Pai, eleito, se não passou pela cruz, se não passou pelo perdão que vem da cruz. Porque é ali, né, que existe realmente o propósito de Deus em salvar. Então, quando chegou o tempo, né, e isso diz aqui a palavra, quando chegou o tempo que Paulo chama aqui de a plenitude dos tempos, quando se completou, né, os dias para a vinda do Senhor Jesus, porque Deus estava anunciando a vinda do Salvador desde Adão e Eva, quando disse para Eva, olha, da semente da mulher haverá de vir aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Depois revelou a Abraão, né, que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Revelou a Moisés, Deus vai levantar um profeta semelhante a ti, né, mas devemos ouvir esse profeta. Né? Revelou a Davi, né, de que da descendência de Davi viria o Salvador. Todos os profetas informam detalhes a respeito da sua vinda, da sua presença no meio de nós.
Então, quando completou-se o tempo determinado por Deus para o nascimento do seu Filho, para a encarnação do Verbo entre nós, para que ele viesse operar a obra de salvação e resgate, Deus então o enviou, né? Deus então revelou o mistério da sua vontade. Não estava tão claro que seria isso, né? Deus se encarnando e vivendo entre nós. Não estava tão claro, né, que a obra de redenção levaria Deus a levar o seu próprio Filho até a cruz. Tudo ficou claro quando depois o Senhor Jesus encarnou, o Senhor Jesus viveu entre nós, o Senhor Jesus foi à cruz, pagou o preço do nosso pecado, ressuscitou, confirmando que Deus aceitou a oferta do seu Filho em favor dos nossos pecados e foi assunto aos céus e está à direita do Pai. Né? Então foi aí que Deus revelou plenamente o mistério da sua vontade. Podemos conhecer, portanto, a Deus na pessoa do Senhor Jesus. Jesus é a imagem do Deus invisível. Ou seja, o propósito de Deus, então, era de fazer convergir no Filho Jesus todas as coisas, tanto no céu como na terra. Né? Portanto, vamos falar do Filho agora, né? Do Filho. A palavra, então, aqui diz que no Filho temos a redenção, né? A redenção pelo seu sangue. A palavra redenção significa libertar, né? É mais conhecido pelo povo hebreu por causa da redenção que eles haviam, né, usufruído de serem libertados do cativeiro do Egito, né? Ali celebrava-se a Páscoa, né, em sinal de que o anjo da morte passou sobre os filhos de Israel e nenhum morreu, né? Então Páscoa, o Pessá, né, a passagem do ano, por isso que eles tinham que oferecer sempre um cordeiro, né, na parte da manhã, na parte da tarde, em favor dos pecados do povo de Israel. Deus criou uma imagem assim, né, de que um cordeiro morto haveria então de remover os pecados daqueles que precisavam ser perdoados. Então, quando Deus criou essa imagem de que um cordeiro haveria de ser morto, né, para a redenção, para a libertação dos pecados, quando chegou o Senhor Jesus, né, já existia no entendimento do povo de Israel, aqueles que estavam esperando o Messias, né, esse conceito de redenção. Veja que Deus trabalha com muita antecedência. Deus foi criando imagens, conceitos, para que quando o seu Filho viesse, para que quando ele fizesse a sua obra de salvação e redenção, as pessoas fossem compreender. Foi isso que João Batista falou para os seus discípulos, né? Está vendo aquele homem ali? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele homem vai morrer como um cordeiro é morto pelo pecado das pessoas. Então, quando Jesus morreu na cruz e morreu na hora do sacrifício da tarde, né, se cumpriu o propósito de Deus de redenção, de libertação, né, do cativeiro do pecado, da libertação espiritual, que faz com que, então, o Senhor Jesus seja o Redentor. Mas também diz, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Já a remissão significa dívida, né? Perdão de dívidas, né? Que também é um conceito, porque nós pecamos, temos dívidas em relação ao nosso Deus pelos nossos pecados e não temos como pagar essa dívida, né? Porque sempre haveremos de pecar novamente, sempre haveremos até de aumentar essa dívida, sempre haverá uma situação que esse resgate é impossível, né? Tentando viver ou fazer boas obras, porque continuaríamos a pecar, uma dívida impagável. E por isso Deus providenciou, né, a remissão dos nossos pecados, né, o pagamento das dívidas de pecado que temos para com Deus,
na pessoa do Senhor Jesus. Lá ele pagou o preço dos nossos pecados. Não temos mais dívidas em relação a Deus pelo tempo em que vivíamos na ignorância e vivíamos nos nossos pecados, né? Também, né, recaiu sobre o Filho, o seu sacrifício na cruz, na sua ressurreição, a remissão dos nossos pecados. Eu já vi pastores ignorantes falando aí, né, que Jesus pagou o preço que o diabo queria para que as almas fossem salvas. Não tem nada a ver com o diabo. Isso é ignorância de pessoa que anda pregando isso. A nossa dívida é com Deus, né? O preço que foi pago era para resgatar a nossa dívida com Deus. O diabo não tem nada a ver com essa história. Não seja ignorante bíblico, né? Não seja uma pessoa que seja iludida por falta de conhecimento da palavra. Mas tem mais ainda, né? Nele fomos feito herança, né? Que coisa maravilhosa, né? Eu já estava explicando essa questão da adoção plena, né? E por isso mesmo sempre haveremos de agradecer a Deus pela riqueza da sua graça, né? Pelo fato de que uma pessoa como eu e você pudéssemos ser transformados, né, em filhos de Deus. Deus nos deu o poder de sermos filhos de Deus, né? E isso muda tudo, viu? Não é apenas um conceito, não. Deus passa a nos tratar de forma diferente, né? Passamos a ser os alvos, né, da graça de Deus, né? Uma graça especial. Pedro disse que nós somos guardados pelo poder de Deus para a salvação a ser revelada no último dia. João diz que aquele que nasceu de novo pela fé em Cristo Jesus, o maligno não lhe toca. Há muita coisa envolvida no fato de termos sido redimidos e tivermos a remissão dos nossos pecados e a adoção de filhos. Há toda uma situação, né? Paulo também diz em Colossenses que fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Não estamos mais sob a influência do mal, pelo contrário, agora estamos, né, no reino do amor do Senhor, sob a influência do Senhor, sob a influência do Espírito Santo, né? Uma nova realidade, uma nova vida começa, né? Esse andar em novidade de vida é aquilo que a redenção em Cristo proporciona. Você é nova criatura, as coisas antigas passaram, né? Se fizeram novas. Há todo um novo viver a ser vivido, há toda uma experiência nova de relacionamento com Deus, coisa que não existia antes. Há toda uma situação de que você não está mais vergado sob o peso do pecado, você não está mais condenado à morte. Se você morrer, você estará com o Senhor. Aí sim, porque o Espírito Santo, né? Nós vamos falar do Espírito Santo habitando em nós, né? Ele faz com que venhamos a perseverar, em caminhar com o Senhor. E portanto aqui, depois do Pai, houve o primeiro refrão, depois de falar do Filho, também vem o segundo refrão, o versículo 12, a fim de sermos para louvor da sua glória, né? Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Tudo para a glória de Deus. A salvação é para a glória de Deus. A remissão e o perdão dos pecados é para a maior glória de Deus. Nós devemos viver, por isso mesmo, para a maior glória de Deus. A nossa vida deve ser, então, a expressão daquilo que o Senhor fez em nós. Devemos viver para a maior glória de Deus, não para nós mesmos, como vivíamos antes. Não vivermos de forma egoísta, como vivíamos antes. Agora a nossa vida pertence ao Senhor, né? Agora nós vivemos não para viver simplesmente, vivemos para a glória de Deus, para que se manifeste em nós, né, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, né? Então a vida do cristão
tem esse novo sentido, tem esse novo propósito, viver para a glória de Deus, para a maior glória de Deus. Tudo que você vier a fazer, né, a partir do momento que você foi salvo, tem que ter essa meta no seu viver, né? Vai honrar o Deus que me salvou, é para a glória de Deus, vai exaltar o Deus a quem eu sirvo, no meu trabalho, no meu afazer, até no meu lazer. Eu estou exaltando, eu estou fazendo com que a minha vida seja uma expressão, né, para que outros honram o Senhor, né, pelas minhas boas obras, como diz o Senhor Jesus, né, para que todos vendo as suas boas obras, né, louvam ao Senhor, né, dos céus por sua causa. Então devemos viver para a maior glória de Deus. Então aqui há uma explicação de como a salvação nos alcançou, né? A partir do versículo 13, né? Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Ou seja, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como eu disse no início, ninguém será salvo por supostamente considerar-se a si mesmo eleito. Já ouvi muita gente pensando isso, né? Não existe salvação se não for na pessoa do Filho. O Senhor nos elegeu, nos predestinou em Cristo para sermos conforme a imagem do seu Filho. Por isso uma pessoa precisa ouvir a mensagem da verdade, o evangelho da salvação, tem que crer na pessoa do Filho, senão não é salvo. Não pode se considerar eleito, muito menos filho de Deus. Tem que passar pelo arrependimento, pela fé. Se algum pastor andou ensinando isso para você, ele está cometendo um crime contra a sua pessoa, contra a sua salvação. Está distorcendo a palavra de Deus. Não existe salvação sem passar pela pessoa do Senhor Jesus, sem passar pela cruz, sem crer na mensagem do Evangelho, sem arrependimento verdadeiro, né? Porque o arrependimento é que nos faz perceber que eu não quero mais viver aquela vida que eu vivia antes, agora eu quero viver uma vida que honra e glorifica o Deus que morreu por mim. Por isso entra aqui o papel do Espírito Santo, que é aplicar a obra da redenção feita por Jesus há 2000 anos atrás, aplicar na minha vida hoje, aqui, agora, né? Porque o Espírito Santo pode fazer isso. Então, aqui diz que no dia mesmo em que ouvi a palavra da verdade, o evangelho da salvação, né? Fui selado com o Santo Espírito da promessa. Aqui muitos tropeçam também, né? Ou seja, você é revestido, você é batizado com o Espírito Santo no dia da sua salvação. Você foi selado no dia da salvação, né? Você ouviu a palavra, você creu na palavra, você foi santificado pela fé em Cristo, você foi lavado no sangue de Cristo, feito a habitação do Espírito Santo, o Espírito Santo vem morar em você e é por isso que você é salvo. Essa experiência é uma só, não existe segunda bênção, não existe uma coisa é crer em Jesus, outra coisa é ser selado no Espírito Santo, não. Há muitos cristãos sendo enganados nessa parte também, desde o dia em que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Isso é que é a salvação, isso é a confirmação de que você foi salvo. O fato de o Espírito Santo vir habitar em você, de produzir um novo nascimento. Essa nova vida só é confirmada porque você foi lavado no sangue de Jesus e não ficou vazio. Parece que tem pessoas que acreditam assim, né? Então eu creio em Jesus, fui lavado no sangue de Jesus, mas ainda não tenho o Espírito Santo. Isso é impossível, né? O Senhor não deixa
essa casa vazia. Ele não limpou a casa para deixá-la vazia. No dia em que você creu, você recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, senão você não foi salvo. É muito claro o que ele diz aqui. Tanto é claro que eu vou repetir para que você não fique com dúvida. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, não antes, viu? Depois que você ouviu a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Ninguém é salvo antes de ouvir a palavra. Ouviu a palavra, creu no evangelho da verdade, você foi selado com o Santo Espírito da promessa. Claro, como mais do que isso é impossível. Por que as pessoas distorcem essas coisas? E tem mais, né? A presença do Espírito Santo em nós passa a ser o penhor da nossa herança, né? O qual é o penhor da nossa herança. O Senhor queria que tivéssemos uma garantia de que somos propriedade dele. Né? Não é apenas uma questão de palavras, de você crer em palavras. Há uma realidade espiritual mudada. A presença do Espírito Santo na vida daquele que creu e foi salvo e remido, né, e foi redimido, é a evidência de que você realmente foi perdoado, a evidência de que realmente você foi salvo, a presença do Espírito Santo em você, selando você para Deus. Agora você é propriedade do Senhor. Selo é isso, ninguém pode tocar, porque você agora tem dono, você agora é propriedade do Senhor. Por isso que o apóstolo João diz isso: se você nasceu de novo, o maligno não lhe toca, não pode. Selo também é uma carta, né? Para selar uma carta com destino determinado. No caso, o seu destino já está selado, é o céu. Né? Isso é importante para que você compreenda de uma vez por todas que a salvação é isso. Ouviu a palavra, creu no Senhor Jesus, você recebe o Espírito Santo, e isso é toda a obra. Né? O Pai elegeu, o Filho fez a obra da salvação, o Espírito aplicou essa obra em nós e vem morar em nós. É a obra completa da Trindade. Todos eles operando em nós para a nossa salvação. Não pode dividir isso. Uma coisa é receber Jesus, outra coisa é ter o Espírito Santo. Da onde? Ouso afirmar que se você precisa de ser ainda batizado com o Espírito Santo, que você não foi salvo ainda. Porque isso acontece como uma relação direta do fato de ter crido, ser perdoado, ter nascido de novo e ser habitação do Espírito de Deus. Então o Senhor nos coloca o Espírito como garantia. Garantia, penhor, né? De que pertencemos ao Senhor, ninguém pode nos tocar. É por isso que podemos ter certeza da salvação. Não há pessoas aí que ensinam que essa salvação não é possível ter certeza? Que é possível perdê-la, mas como? O Senhor nos deu uma garantia. Deus tem ciúmes de nós. O Espírito intercede por nós com ciúmes, diz Tiago. Uma vez que o Senhor nos tomou como propriedade dele, pagou o preço do nosso pecado, pertencemos ao Senhor. O Senhor não desiste de nós assim, não. De uma vez por todas, creia no que o apóstolo João disse, que a vida eterna não é um tempo lá no futuro. A vida eterna é Jesus. Deus nos deu a vida eterna. A vida eterna está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem o Filho não tem. Estas coisas vos disse o apóstolo João, na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 13, para que creiais, né, que tendes a vida eterna. Está na hora, realmente, passou da hora
de você compreender essas coisas e, se você de fato creu em Jesus, ter segurança sobre a sua salvação, porque é da vontade do Senhor que tenhamos essa segurança. Tanto é que ele usa uma expressão aqui para terminar, né? O Espírito Santo é o penhor da nossa herança até quando? Até pecarmos da próxima vez? Não. Até ao resgate da sua propriedade. E aqui termina com mais um louvor da sua glória. Somos propriedade do Senhor, nos selou, né? E portanto, esse selo é até o dia que o Senhor nos resgata para Ele definitivamente. Passamos dessa vida para a próxima através da morte, né? Ou se Jesus voltar agora, sem passar pela morte, né? Nos resgatando, transformando esse corpo de humilhação, esse corpo mortal em corpo incorruptível. Coisa maravilhosa. Isso é que é o Evangelho, isso é que é a salvação. Tudo isso para o louvor da glória do Senhor. Você que ouviu essa palavra e ainda não tinha ouvido o Evangelho, sendo explicado dessa forma, você não ouviu o Evangelho. E agora que você entendeu o Evangelho, arrependa-se de viver uma vida sem Deus, creia na morte e ressurreição do Senhor Jesus, creia nesse plano de salvação, creia que se você assim proceder dessa forma ainda hoje, orando aí no seu quarto, entregando a sua vida a Jesus, pedindo perdão por seus pecados, convidando o Senhor Jesus a entrar na sua vida, sim, Senhor, convidando a entrar na sua vida, você vai nascer de novo, você será salvo, será cheio da presença do Espírito Santo, a garantia que Deus te dá. Você vai sentir o alívio do peso dos seus pecados imediatamente, você vai sentir uma alegria indizível. O Senhor confirma a sua obra de redenção. Ore hoje mesmo e viva a partir daí para o louvor da glória do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos ter aqui mais um hino, o hino 306 do Inário Presbiteriano. Erguei-vos, cristãos, Cristo quer-vos de pé, na luta do bem, revelai vossa fé, cingindo a armadura, hoje a Cristo exaltai, à sombra da cruz, corajosos lutai. Sede fiéis, sede fiéis, sede fiéis, por Cristo lutai. Jesus nos remiu, afastai o temor, confiante segui vosso bom Salvador. Na causa de Cristo, fervor demonstrai, à sombra da cruz, corajosos lutai. Sede fiéis, sede fiéis, sede fiéis, por Cristo lutai. As hostes do mal deveis hoje enfrentar, as suas prisões, pecadores livrar, e Cristo bem alto, o pendão levantai, à sombra
corajosos lutai, sede fiéis, sede fiéis, sede fiéis, e por Cristo lutai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos fazer a oração final e a bênção. Domingo passado, me perdoem, esqueci de impetrar a bênção. Senhor nosso Deus e Pai, a Tua palavra foi pregada. Se algum coração ainda, Pai, não era seu, se alguma pessoa ainda não havia sido salva, apesar de estar na igreja também durante tantos anos, se nunca ouviu o Evangelho dessa forma, porque esta é a verdade do Evangelho, que o entendimento tenha entrado, que o arrependimento de viver uma vida sem o Senhor, uma vida de pecados, tenha sido plenamente, ó Pai, entrado na mente dessa pessoa. Que o Senhor conceda o arrependimento para a vida, que o Senhor conceda a fé salvadora para crer que o Senhor Jesus pagou o preço desses pecados, crer que a ressurreição de Jesus é a confirmação de que o Senhor aceitou o sacrifício do seu Filho. Crer, sobretudo, que essa pessoa será aceita como filho, perdoada, por ter finalmente entendido a mensagem, crido nela e ser selada com o Teu Santo Espírito. Pai, faça isso, que essa pessoa seja levada a orar nesse momento, entregando definitivamente a sua vida ao Senhor Jesus. Abençoe, Pai, a tantos quanto ouviram, e que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a eterna comunhão e consolação do Espírito, seja sobre todos vós, desde agora e para sempre. Amém. E Deus abençoe a todos.